Boa tarde, pessoal. Hoje teremos uma convidada especial, Irene Cardotti. Ela é psicóloga com inúmeras especializações e ela também é formada no método Meyer-Schneider Self-Healing e tem muitas histórias para contar para a gente. Seja bem-vinda, Irene. Muito obrigada, querida. É um prazer estar falando com você. Obrigada. E com Irene, todos. exato. Irene, conta um pouquinho para a gente como é que você chegou a conhecer o Meir Schneider e depois começar o curso de formação. Como é que foi toda essa trajetória para você? Vai ser um prazer falar. Eu sou psicóloga, né, há 41 anos. Esse mês, agora, no início de fevereiro, eu faço 41 anos de profissão clínica, trabalho somente em consultório e dando aula, formações. Eu conheci o trabalho do Meir, que assim, o meu marido, ele tinha retinose pigmentar. E eu tinha consultório junto com a Fernanda. E ele era paciente da Fernanda. E aí eu comecei a me interessar e acompanhá-lo nos atendimentos. E com isso foi despertando interesse no início até de poder ajudá-lo, né? De complementar o trabalho no dia a dia, de eu entender mais. E como era também um trabalho que visa corpo, eu sempre me interessei muito pelo corpo, sou analista corporal, fiz bioenergética, estudei Reich, biossíntese. Eu falei, vou fazer. E quando eu conheci o Meir, foi assim uma grande surpresa. E uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma grande admiração, né? De vê-lo, que eu percebia a dificuldade que ele tinha com os olhos e o quanto ele tinha de ganho com a visão. Exato. Então, foi algo assim, em todas as minhas formações, eu sempre precisei sentir e vivenciar para realmente incorporar e realmente querer fazer. Então, eu primeiro fiz um workshop, gostei muito, aí conheci a Bia também, né? E aí resolvi fazer a formação. E foi uma coisa fantástica, fantástica. E muitas vezes que o Meir veio, né, ao Brasil, eu também o acompanho, né, quando é possível. Mas eu diria assim, foi uma formação que me agregou muito na minha vida profissional. Muito. E é tão incrível que, assim, como as coisas se abrem, o campo, né, quando você abre para algo novo, e aí você percebe como você pode somar e juntar. E para mim foi um ganho muito grande, porque, assim, sendo psicóloga, trabalhando com as emoções, trabalhando com o corpo através, né? O corpo mostra as emoções que você está reprimindo, com o trabalho do Meir só me acrescentou. E eu fiquei muito mais focada, mais assim, direcionada no trabalho da visão, que eu gosto muito e que me ajudou também muito, porque eu vou fazer 70 anos agora em abril e eu não uso óculos. Eu tenho óculos, assim, como se tem pouca luz, se eu vou num restaurante, para eu ler o cardápio, mas eu não uso, eu leio. Claro que aprendi também a usar meus olhos, né? E a utilizar os exercícios todos os dias. Eu sempre digo, gente, no mínimo é igual escovar os dentes, 3 vezes ao dia, no mínimo. Então, mas assim, introduzir os exercícios no seu dia a dia, não como algo pesado, como assim, ai, tenho que fazer isso. Não, é fazer no seu dia a dia, na sua rotina. E isso tem me ajudado muito e ajudado muito com os meus pacientes. Então, assim, conheci a Bia, fui monitora do Meir, fui monitora da Bia,
fiz meus estágios, todas as minhas horas, me formei junto com uma turma maravilhosa, né? O ano retrasado, acho que foi antes de finalizar a associação, o Wilson me convidou para fazer um trabalho lá no HC, também, voluntário, eu também fiz. Apresentei uma tese, um trabalho num congresso internacional em Sevilha, que eu juntei a bioenergética e self-healing, que eu dei o nome de cinesioterapia ocular, e que foi muito bom, foi maravilhoso. E eu utilizo diariamente, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Porque o corpo fala, né? E quando eu dei o nome dessa palestra, por que eu dei esse nome? Porque muitas vezes as pessoas que chegam não têm a noção do tanto de resíduo visual que elas têm. E quando elas começam a despertar e a ver essa possibilidade desse novo olhar, de nova forma de estar na vida, é maravilhoso. Exato. É olhar para a vida mesmo de outra forma. Claro, ninguém está dizendo que vai curar, vai... Não, é aprender a utilizar aquilo que você tem. Exato. E quando você utiliza o recurso que você tem no seu corpo, a vida muda, o seu olhar muda para a vida. Então você descobre. Eu tenho casos que vieram para os exercícios e aí, através de uma situação, de um trauma, a pessoa quis fazer a constelação, que eu também trabalho com constelações empresariais, sistêmicas e familiares há 20 anos, e através da constelação, nós constelamos os 2 olhos e o trauma. Depois disso, ela tirou o óculos. Olha que beleza. E ainda não usa óculos. Ela é nova, uma menina linda, maravilhosa. E assim, tornou-se professora de yoga. E então, mesmo quando você recebe, muitas vezes, né, uma córnea, é muito interessante utilizar as constelações sistêmicas para agradecer esse doador. E tudo muda, até não ter rejeição àquele órgão que você recebeu. Então, eu acho que assim, essa somatória é muito rica, muito rica. E a gente está sempre estudando, né? É, verdade. Agora eu terminei um curso de 1 ano de transgeracional sistêmico, também foi fantástico. Fui várias vezes para a Alemanha, né, no Instituto do Bert, antes dele falecer, que ele faleceu em outubro do ano passado. E assim, a gente utiliza muito. E o self-healing não é só na visão, né? Você também... Foi muito interessante que, por 4 anos, um paciente chegou com distrofia muscular. E eu falei, olha, eu não sou especialista em distrofia. Eu conheço alguns recursos que é utilizado no self-healing, as massagens, a respiração, mas ele totalmente tetraplégico. E eu falei, mas eu posso indicar. Mas a pessoa que o encaminhou e falou, não, eu quero que faça com você. E ele ficou 4 anos comigo. E foi muito interessante. Porque, assim, nós finalizamos o trabalho no final de novembro do ano passado. Foi muito interessante que a doença dele, nesses 4 anos, não avançou, não progrediu. Claro, ele também fazia outros acompanhamentos. Na CD, tinha a físio, tinha respiratório, tinha uma série de coisas. Mas foi muito interessante que a mãe, muito simples, eles são muito simples mesmo, e ela falou, a doença dele não progrediu e os médicos constataram isso. Então, eu acho que assim, acho não, né? Tenho certeza,
O self-healing, ele ajuda em todas as patologias. E também quem não tem patologia. Exato, exato. Porque até como prevenção, como uma, eu diria, um exercício mesmo, né, corporal. Que em vez de você fazer uma academia, não que você não possa fazer, mas você pode agregar esse outro recurso. Exato. A massagens, que são maravilhosas, mesmo o andar, o caminhar, a forma de você soltar o corpo, de você mobilizar suas articulações. Então, tudo isso ajuda, aumentando sua respiração, sua circulação, sua amplitude de movimento. E eu vejo que, assim, o andar de costas, né? Andar de lá, é algo que é fantástico. Você utiliza os músculos que a gente normalmente não os utiliza. Claro que, assim, não estou dizendo que a academia não é ótima, é maravilhoso, também faço, mas somar é muito bom. Você estava comentando que você fez uma integração entre o self-healing e a bioenergética. O que você poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência sua? Então, eu fiz essa integração porque assim, para mim tem tudo a ver quando eu fiz essa união dos dois. Porque a bioenergética praticamente é o quê? Trabalhos, né? São as couraças, os caráteres e trabalho de Reich também, que são os anéis. Então, a gente tem e trabalha o corpo e a emoção junto, e os traumas, e as couraças. Com o self-healing, eu percebi que esse primeiro anel, que o Reich chama de anel ocular, tinha tudo a ver. Com os exercícios, desbloqueava, e de uma forma muito suave. Então, eu aproveitei, chegou uma paciente de 8 meses, uma bebê maravilhosa, que hoje é uma mulher adulta formada, uma bióloga, e eu fiz a junção, juntando bioenergética com os movimentos, né, também corporais, e a emoção, a parte emocional e a parte também de traumas, né, de suas couraças, junto com o self-healing, com a parte prática e os exercícios. E foi muito bom. E, assim, essa bebê ficou comigo até 6 anos, toda a família aprendeu os exercícios. Ela veio com um diagnóstico muito difícil, que chamava-se amaurose de Leber, que era uma cegueira total. E aí, um oftalmo, o Dr. Celso Gonçalves, que é o marido de uma grande amiga, Lígia, que foi aluna do meu marido e também fez self-healing. Ele tem uma clínica fantástica em Santos, um especialista em retina. Ele também gostava do self-healing. Então, eu encaminhei essa paciente para ele, eles são de Santos. E aí, ele deu um diagnóstico que não era amaurose de Leber. Aí eu estudei muito, muito mesmo. Fui algumas vezes a Santos para conversar com ele, como que eram as células bastonetes, a cone, como estava dentro da patologia dela, e foi através disso que fomos estimulando cada vez mais. Então, essa paciente me deu muita força e muita credibilidade, porque cada dia a gente percebia, cada mês que passava, né, ela foi crescendo, a gente via os recursos que ela utilizava com a visão dela periférica. Claro, ela não tinha uma visão total, não é isso, mas ela hoje é formada. E a irmãzinha dela também teve a mesma patologia, que depois que nasceu também foi minha paciente, e que também agora já está no ensino médio. Então, essa junção de trabalhos, a teoria corporal, trabalhos corporais, com a visão do emocional, né, e das couraças que a bioenergética trabalha, junto com o self-healing, para mim foi um grande salto na minha vida profissional, porque quando você alinhava tudo. Exato. E assim, e dá muito prazer quando você percebe que a pessoa aprendeu a fazer e a utilizar seus olhos
e a sua visão, e que ela pode ter novas possibilidades na vida. Perfeito. Então, isso é muito rico. Muito, demais. Muito. E é muito gratificante também, né? Com certeza. E você ainda tem a constelação familiar para agregar mais valor ainda? Exatamente. Então é um trabalho bem integrado que você está contando para a gente. Diria que é um trabalho muito sistêmico, sabe? Nessa junção do corpo, da emoção e dos exercícios. Fantástico. É muito sistêmico, porque nós somos sistêmicos, né? Exato. É o fio de cabelo tá ligado com a unha do dedinho do pé. Não é verdade? Verdade, verdade. E Irene, quem quiser conhecer mais de perto o seu trabalho, como é que a pessoa chega até você? Você tem um e-mail, você tem um WhatsApp que a pessoa possa se conectar? Tenho sim, eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, eu tenho um canal no YouTube também, tenho uma página, né? E tenho Instagram, tá? Posso falar? Pode, por favor. Meu celular e meu WhatsApp é o mesmo, 996135779. Meu e-mail, Irene Cardotti, com 2 T's e @uol.com.br. E o canal também, Irene Cardotti. E o Instagram também. Eu utilizo o meu nome completo. Perfeito. E o seu site? www.irenecardotti.com.br. Perfeito. Eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo, a sua atenção. Você teria uma mensagem final que você possa passar para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Eu tenho, sim. Eu tenho 2 coisas para falar. Uma, que você é uma querida, sempre foi. A gente sempre nos relacionamos muito bem. Você é de uma inteligência admirável, sempre lhe disse isso. E, assim, uma querida mesmo. E muito obrigada pelo convite. Eu adorei essa entrevista. A sua paciência foi maravilhosa. Não desiste. Você é ótima. Você não desiste fácil. E, assim, para as pessoas, o que eu gostaria, né, de poder falar, de uma forma muito simples, não desista. Não se entregue. Tudo tem uma solução. Sempre. Seja uma dificuldade no andar, uma dificuldade no olhar, uma dificuldade de ver, uma dificuldade de sentir, uma dor muito grande. Tudo tem solução. É só acolher e ir atrás. Muito obrigada. Lindo, lindo. Obrigada. Obrigadão, viu? E quem quiser saber mais novidades também, que o Meir Schneider, que é o criador do método, estará no Brasil e no dia 27 de fevereiro. Ele iniciará a temporada dele em Rio Claro, depois ele vai para São Paulo, São Caetano, Taubaté e finaliza a temporada dele na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E quem Ai, que massa! E quem tiver interessado em conhecer a agenda completa dele, você pode acessar o nosso site, que é www.cellkidbrasil.com.br. Muito obrigada e até uma próxima conversa. Até lá. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada.